Fala, meus amigos desse multiverso, como estão? Tudo bem aí? Bora hoje então, vamos começar a falar de uma coisa que eu gosto muito, falar de leituras, de HQs e livros. Hoje vamos começar com um quadrinho aqui, né? No nosso primeiro programa, resenhando aqui e opinando sobre algo que eu li, nós vamos falar de Ellen de Windhorn. Vou colocar na tela para vocês algumas imagens durante o programa. Essa HQ aqui que é linda, mas eu vou deixar meu pitaco que eu achei um pouco superestimada, né? Mas, primeiro eu vou pedir uma coisinha, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui no canal. O canal tá começando, vamos dar curtida, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos aí dar opinião sobre essa revista, que ajuda muito, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Ellen de Windhorn é uma graphic novel de fantasia gótica, né? Dizemos, lançada em 2024, ela, mas publicada aqui no Brasil no ano passado, em 2025. E ela tem o roteiro do Tom King, com os desenhos da Bilks Evely e do Matheus Lopes, a mesma equipe criativa de Supergirl, A Mulher do Amanhã, que eu vou fazer uma releitura e vou resenhar aqui de novo, tá? É uma história que se passa nos anos de 1930, né? E ela foca em temas de família, de perda, de mundos ocultos que nós podemos criar na nossa cabeça ou não, fica essa ambiguidade. E ela tem uma narrativa que não é linear, assim, ela alterna entre passado e presente, ela fica uma espécie de flashback em uma entrevista que está sendo contada, né? Essa revista aqui ela ganhou 3 prêmios Eisner de 2025, né? Como o melhor desenhista e arte finalista pela Bilks, melhor artista de capa da Bilks também, e a melhor série limitada. Foram 3 prêmios Eisner que ela ganhou. Ela foi, esqueci de mencionar, que no Brasil ela foi publicada pela Suma HQ, a divisão de HQs da Suma de Letras. Lá fora ela foi publicada pela Dark Horse Books, certo? E tem um material aqui, um papel couché muito bonito, uma capa dura, com um letreiramento aqui dourado, bem bonito mesmo, a capa fosca e dourado aqui brilhante do título. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas temos algumas coisas aqui a comentar sobre essa história, que é linda, tem umas páginas lindas como essa aqui. Eu vou colocar mais depois prints no vídeo, não sei se aqui fica melhor. Enfim, é muito bonita mesmo, assim. Eu acho que ela é mais bonita do que a história. Olha esse animal aqui, é espetacular esse aqui. Se a câmera tá dando foco, mas eu vou colocar depois, tá? Na edição. A história segue a Ellen, que é essa menina aqui, que é praticamente a mesma menina da Supergirl, né? Só muda a cor do cabelo, tudo bem. Que é uma jovem de 20 e poucos anos ali, que após a morte do pai dela, que é o escritor C.K. Cole, ou C.K. Cole, né? Ela é recebida e ela é meio que adotada pela sua tutora, a Lilith Appleton, né? Que tem essa missão de dar um jeito na vida dela. Ela tá se envolvendo em brigas, beberrona, passa a noite bêbada de porre, tá sendo presa ali, ela tira ela da prisão. Ela recebeu essa missão para cuidar dela depois da morte do pai dela, que se matou enforcado, né? E ela não tem mãe, morreu no parto. Essa é a história oficial, que ela morreu no parto. Nós conhecemos a mãe dela no final da HQ. É uma imagem muito linda. Eu já vou dar um spoiler final aqui, mas a imagem é linda mesmo, da mãe dela. Eu vou ter que procurar porque essa cena é muito bonita mesmo, assim. A arte em si é linda. Não mostra tanto assim, mas dá pra ter uma noção aqui dessa parte aqui da HQ. Voltando então, a mãe dela nem aparece na história, só isso aqui. A Lady resgatou a Ellen
E ela é toda rebelde, beberrona, quando ela chega nessa mansão do vô dela, em Windhorn, na mansão Windhorn. E aqui eu quero abrir um ponto, porque além, quando eu falei, o desenho é exatamente igual. Aqui tem a comparação das duas. É a mesma personagem. É a mesma personagem no desenho, é a mesma personagem na personalidade, porque o roteiro é praticamente o mesmo da Supergirl. E nada de novo, a menina rebelde que tem que encher a cara pra esquecer, ou melhor, fugir dos problemas, em vez de enfrentar eles, assim. Não quer encarar a realidade. Mal da geração mais nova que eu, assim. Podemos dizer, essa geração mimimi de hoje em dia. Mas, enfim, que a culpa, a responsabilidade nunca são deles, mas sim de, é o exterior, é o mundo que fez isso comigo, blá, blá, blá. Voltando pra história, na mansão ali do seu avô, a Ellen acaba descobrindo, junto com ele, um mundo fantástico chamado de Windhorn, que ele é acessado ali por uma entrada misteriosa na floresta dentro da propriedade ali de Windhorn, né? Uma espécie meio que parece Narnia, assim. Tem umas referências que tem. E lá eles enfrentam monstros, empunham espadas, embarcam em missões brutais, né? E é uma narrativa que alterna entre passado e presente, misturando os elementos assim, que a gente pode ver muito de Mágico de Oz, de Conan, de Narnia, que nem eu falei. E o enredo é bem dinâmico, né? Tem segredos familiares ali revelados que são aos poucos. E culmina numa jornada de amadurecimento e reconexão. Teoricamente era essa a intenção, mas reconexão, pelo menos ela tem um jeito de gente tratar o seu avô e as pessoas ao redor, sim. Mas de amadurecimento não mostrou isso. E eu não entendi que ela amadureceu. Porque qualquer coisinha, ela agia como uma guria mimada, né? Mas enfim. Eu achei mais do mesmo. Mesmo trabalho praticamente que fizeram em Supergirl, né? Nada revolucionário. Eu achei que ela foi hypada demais. Talvez por causa de repetir a mesma equipe. E a arte de ambas são espetaculares. Isso a gente não pode negar. Não sei, talvez pelos momentos aí que a gente tava vivendo aí de agendas woke, de representatividades forçadas. Não sei. Algo não me cativou muito assim. Ela é boa, é uma história legal, boa, mas não vê se aquela coisa de explodir as mentes. A arte, eu acho que a arte é melhor que o roteiro. E falando sobre a arte, sobre esse estilo visual, isso sim, a HQ é linda. A Bilquis, ela entrega uns traços que eu posso dizer são delicados e afiados, né? E eles capturam a suavidade, assim, algo bem suave em momentos introspectivos. E quando precisa ser brutal na hora dos combates, é brutal, é visceral. Tem umas ilustrações que invocam muito uma fantasia mais gótica, assim, com cores sombrias, com detalhes ricos nas criaturas, que ela dá a liberdade de criar uns bichos que não existem na vida real. Então fica espetacular, os cenários são espetaculares, assim. Cria uma atmosfera que te imerge bem, é bem imersivo isso dentro da história e te dá um gás na narrativa ali emocional da história, isso sim. E o Matheus Lopes, ele complementou umas cores assim que intensifica o contraste de quando é mundo real e quando é Windhorn, entendeu? Fica bem, tu consegue ver assim, já bateu o olho onde está naquele momento. Então ficou muito bom isso, né? Nas entrelinhas que eu vejo, essa HQ ela explora luto e pertencimento, né? O Windhorn, ele pode ser real ou pode ser uma fantasia da Ellen para lidar com a perda do pai, com o isolamento que ela tem. Gera-se uma ambiguidade, né, que questiona a memória versus ilusão, né? Aborda um legado familiar de superação, o peso de herança emocional e com uma metalinguagem
sobre histórias e criação assim, de mundos internos que nós podemos ter num momento às vezes de depressão, de luto. É uma reflexão assim que é bem sutil, né? Como narrativas ajudam a processar traumas, pode ser. Eu tento ver assim, ó, o que eu achei fraco do roteiro por esse lado que preenche ele, sabe? Alguns pontos assim que eu queria destacar são umas influências muito claras que temos ali de fantasia dark, que nem eu falei antes, de toques de Nárnia, de Conan, né? Mas algo mais centrado na emoção, não tão brutal na ação como Conan. Essa equipe criativa que já ganharam vários Eisners aqui com esses dois, garanto que vai ter mais alguma coisa deles juntos, com certeza, né? E o impacto assim é que eu acho que é muito ela serve para fãs assim de histórias mais introspectivas, que faz pegar e refletir um pouquinho às vezes como lidar com algumas perdas. É o que eu consegui tirar assim de Helen aqui. Eu não tenho mais considerações que ia falar. Comprei ela pelo Catarse na pré-venda. Mas é isso, gente. Eu vou colocar aqui. Já deve ter passado várias imagens aí, tentando retratar um pouco dessa beleza da revista, né? Acredito que seja isso. É a nossa primeira resenha aqui do Careca Comics, né? Em breve eu vou trazer livros também. Vou trazer outras HQs. Trazer HQs mensais. Vou trazer em arcos elas, né? Homem-Aranha eu tô com um arco inteiro para ler aqui. Então é isso, pessoal. Eu agradeço de coração quem ficou até aqui. E a gente vai se vendo nesse multiverso. Não sei em qual linha do tempo que a gente vai parar, em qual assunto, no próximo vídeo aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo aqui, ó. Beijão do Careca.